Olá, queridos. Você que está ouvindo agora esse vídeo, eu vou compartilhar algo que aconteceu comigo, né? Uma experiência, né? Que Deus me deu. Mais uma, né? Eu dei uma paradinha aqui de estar contando as minhas experiências, né? Porque estou passando por um processo um pouco difícil. Quem me conhece sabe. Quem me segue no YouTube, quem me segue no Instagram, sabe que eu não estou passando por um processo fácil, onde meu esposo ele está lutando contra um câncer raro, né? E não é fácil. Você vê alguém que você ama passar por uma situação difícil, né? Não é fácil. Mas aqui e agora, neste momento, eu não quero falar sobre isso. Eu quero falar sobre uma experiência, né, muito linda também, que Deus me deu. E foi em uma época muito difícil, não só para mim, mas para muitas pessoas. E eu creio que para algumas pessoas tem sido difícil até hoje, porque foi uma época no mundo que deixou marcas. O que eu quero falar aqui é de uma doença, a qual eu também experimentei, mas graças a Deus hoje estou bem, né? Acontece que, assim, eu estou falando da a Covid-19. Acontece que essa doença, a maioria das pessoas que pegou e hoje estão bem, elas não estão bem 100%, porque a doença, ela deixou um pouco de sequela em algumas pessoas, né? Em mim também deixou um pouco. Hoje em dia, às vezes eu sinto com mais facilidade um pouco de falta de ar, mas não é algo grave, é algo que raramente acontece, graças a Deus. Então, eu peguei essa doença, né? Na época eu estava trabalhando ainda, e meu esposo também, e aí estava aquela coisa terrível, né? Algumas empresas fechando, outras não conseguiram se reerguer até hoje, outras tiveram que demitir bastante funcionário. Foi aquela situação triste, né? A qual podemos ver, a qual vimos, na verdade. Foi muito difícil, né? Muitos entes queridos partiram, se foram, não conseguiram sobreviver após a Covid. Foi uma doença terrível, né? Uma praga que se alastrou de forma terrivelmente e deixou rastros ruins, né? Por onde passou em muitos lugares, muitos. E aqui então teve um dia que eu peguei, né, essa doença, a Covid, fiquei afastada do trabalho e foi horrível, irmãos. Foi horrível porque eu fiquei com o corpo muito fraco, não estava conseguindo me alimentar direito, não estava conseguindo sentir gosto das coisas, não estava sentindo o cheiro das coisas, meu olho lacrimejava muito, eu sentia muita dor de cabeça, nossa, parecia até que era enxaqueca de tanta dor que eu sentia, né? Sentia o meu corpo fraco, aquele suor frio, era horrível. E um desses dias eu senti muita falta de ar, a qual eu puxava, tentava respirar e não conseguia, e me dava aquela aflição. E eu consegui ter força para chamar o meu esposo, porque ele não estava no quarto na hora e eu estava deitada, muito fraca. Chamei meu esposo, ele veio me socorrer. E a única coisa que eu conseguia falar para ele naquele momento era que ele fosse até a casa da minha tia e pedisse o nebulizador da minha avó emprestado, porque até então a gente não tinha. Então ele foi lá, mas ele ficou com medo de ir me deixar só naquele momento. Mas eu falei, não, pode ir, Deus vai cuidar de mim, meu amor, pode ir. Então ele foi buscar, né, me dar esse socorro. E eu fiquei lá com essa sensação ruim, com essa falta de ar. Eu pensei que tinha chegado a minha hora, né? A minha hora de morrer naquele momento. Então eu comecei a chorar, chorei muito e falei com Deus. Falei, Senhor, se o Senhor quer me levar agora, tudo bem, Senhor, pode me levar. Mas eu vou ficar triste porque eu tô aqui nesse quarto sozinha, tô sem ninguém. Meu esposo nem aqui não tá, para eu me despedir dele.
Então, naquele momento, o Senhor me colocou forças dentro de mim, espírito, para que eu clamasse o Salmo 23, né? E eu comecei a clamar dentro de mim, né? O Salmo 23, o Senhor meu pastor, nada me faltará, né? Me faz andar em pastos verdejantes, guia a mim, né? Nas águas tranquilas, né? Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque o Senhor está comigo. E aí, irmãos, queridos irmãos, amigos, esse salmo foi salmodiando dentro de mim através do Espírito Santo, e eu fui conseguindo ter força em espírito. E eu comecei a falar: Senhor Jesus, se Tu estás aqui comigo, me dá um sinal de que eu não estou sozinha. Fala comigo, Senhor, e eu estendo a minha mão, e se Tu estás comigo, toca na minha mão e me cura, me sara dessa doença, Senhor, porque eu sei que Tu pode. Tu és o mestre dos mestres, Tu és rei dos reis. Comecei a clamar ao Senhor ali naquele momento. Então, a minha cortina do quarto onde eu estava aberta. Na verdade, a janela estava aberta e a cortina estava fechada, né? Então entrou uma brisa suave, passou pela minha cortina e veio e soprou no meu rosto. Eu senti aquela brisa suave, aquela coisa que me trazia paz, sabe? Eu consegui respirar melhor. Então a minha mão que estava estendida, assim, eu senti como uma mão colocasse a mão sobre minha mão. E eu sabia que era a presença de Jesus que estava me visitando no meu quarto. Então, amados e queridos, ali eu senti uma cura, eu senti uma virtude de Deus para mim. E a partir daquele momento em diante, quando meu esposo chegou, eu falei: amor, estou bem, eu estou melhor, graças a Deus. Eu nem vou usar nebulizador porque eu já estou melhor, eu estou com fome, eu quero comer. E aí ele já preparava alguma coisa para eu comer. E daquele dia em diante eu só fui melhorando gradativamente. Isso é o que Deus fez na minha vida. E eu sei que muitas pessoas, Deus também deu um testemunho lindo e maravilhoso, né? Na época da Covid ou em alguma outra época, de alguma outra doença. Eu sou um pouco suspeita para falar isso, porque estou vivendo um momento difícil, né? Como eu falei no início do vídeo. Mas eu sei que Deus, Ele tem um milagre lindo e maravilhoso para fazer na vida do meu esposo. Eu não sei como, eu não sei quando, mas eu sei que Deus irá fazer. Não porque eu estou pedindo, porque sou pecadora, sou falha, sou errante, mas porque sei em quem tenho crido. E eu creio em um Deus que nunca mudou. Ele é o Deus que tudo pode. E o meu conselho para você, nesta hora: confia os teus caminhos ao Senhor, entrega tudo a Ele, porque tudo Ele fará. Deus não é Deus para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Prometeria Ele e não cumpriria? Diz que vai fazer e não o faria? Não, se Ele prometeu, creia que as promessas de Deus vai se cumprir na sua vida. Creia que Deus, Ele é o mesmo, hoje e amanhã e eternamente. E eu quero dizer para você também o seguinte: está escrito lá em João, capítulo 16, o versículo 33, que diz assim: eu vos digo isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. E Jesus que disse isso. E se Jesus disse isso, que Ele venceu o mundo, então nós vamos vencer. E o que é este mundo que Jesus fala? Para nós, os que já servem ao Senhor Jesus, este mundo simboliza a tudo que muitas vezes passamos e que muitas vezes nossa carne, ela acaba caindo para um lado, mas a gente consegue vencer a nossa carne através do Espírito que Jesus deu para intermediar por nós junto ao Pai. Porque o Espírito Santo é Ele que nos consola e é Ele que nos ajuda a ficarmos fortes contra a nossa natureza carne, que é pecaminosa. A nossa natureza é caída, a nossa natureza é pecar, nossa carne almeja e deseja pelo pecado. Mas o nosso Espírito, ele clama,
por um livramento do Senhor Jesus. Ele clama pela graça e pela misericórdia do Senhor Jesus. E o Espírito Santo de Deus é Ele que nos convence da justiça, do juízo, do pecado. Seja qual for a enfermidade, seja qual for o vício, seja qual for a prisão, saiba que Jesus é o único caminho que vai te levar até o Pai. Amém? Deus te abençoe, fica com Deus. Essa é mais uma experiência onde Deus me curou da Covid. Deus te abençoe.